nossa trilha? É carnaval, eu sou Daniele Zucchini e o Égua do Papo de hoje vai falar sobre alimentação nessa época do ano. Você que vai curtir os bloquinhos, os shows, os eventos, sabe o que comer antes de aproveitar a folia e não passar mal? Não dar aquela famosa cara branca? Você que vai beber, tomar aquela cervejinha? Como cuidar da saúde nesse momento? O Égua do Papo de hoje trouxe a nutricionista Luana Platilha, né, que vai falar pra gente, vai dar essas dicas de como se manter saudável em meio à folia. Luana, seja muito bem-vinda ao Égua do Papo. Muito obrigada pelo convite, viu, Dani? Nada, a gente que agradece. A Luana, ela é nutricionista clínica e esportiva, então já sabe que vocês estão muito bem acompanhados. Luana, nessa época do ano, as pessoas vão para as festas, né? Tem os bloquinhos de rua, tem show em toda a cidade, no interior, e nessa época as pessoas costumam ir só pensando na folia. Não pense em cuidar do corpo, da alimentação, que acredito eu que ajuda muito, né? Se você vai aguentar horas de festa, você precisa estar bem alimentado, hidratado, e algumas pessoas costumam esquecer isso e acabam passando mal no meio da festa, tendo que sair da folia que às vezes você pagou caro para estar ali aproveitando e você sai porque você passou mal. Você não estava alimentado, você não estava bebendo água, só estava tomando cerveja, se preocupando só em curtir e esqueceu de se cuidar. Tem uma dica? Como você vai aproveitar a festa, como se manter alimentado e conseguir chegar nela até o final? Muito bom. Assim, esse período, né, é um período onde as pessoas, se elas não forem foliar, elas estão ali viajando, né, e tal. Então, mesmo assim, ainda assim, a gente precisa de uma preparação para conseguir curtir da forma desejada, né? E as pessoas que vão para a folia mesmo, nas foliões e tudo, é muito importante que antes, ali uma semana antes, eles tenham uma alimentação mais equilibrada. Então, consumam uma quantidade de proteína interessante, né? Fontes de proteína são ovos, carnes, peixes, iogurte, leite e derivados. Tem uma quantidade de carboidrato também interessante, mas menos os carboidratos simples e mais os complexos, ou seja, mais integrais, né, que venham também de frutas, de legumes. Então, esses são os carboidratos que são mais complexos que a gente fala. Então, tem que ter esse equilíbrio mesmo entre proteína e carboidrato na rotina. Diminuir frituras também, né? Então, as frituras, elas acabam pesando no corpo. Não que elas não vão te dar uma quantidade de calorias legal para você conseguir curtir, mas elas podem pesar e realmente fazer uma indigestão, que não é legal também durante essa folia. Você vai pular e tudo mais, cantar, então não é bacana ter comidas mais pesadas. Então fazer ali, né, um frango frito, né, uma carne frita e tudo na frigideira não é muito bacana antes também. Então, esses 7 dias, como eu falei, eles são interessantes para a gente ter esse preparo mesmo. Mas no dia anterior também, né, nesses dias anteriores, ter uma boa hidratação também é muito importante. Né, como a gente estava conversando ainda há pouco, a hidratação também ela é muito importante nesse processo para que você realmente tenha ali os teus órgãos bem hidratados também, né, com que essa água também chegue no teu cérebro e você consiga realmente ter uma boa oxigenação e consiga realizar as atividades que você quer aí nesse carnaval, né, e consiga curtir a folia realmente sem preocupação em relação a isso. Então, a água de coco também pode entrar, que é uma repositora também de sais e eletrólitos, né, além da hidratação da água mesmo. Mas a água pura é muito importante. Então, às vezes, a gente quer trocar água pura por suco, né? Refrigerante, então, gente, vamos evitar. Hoje em dia tá uma apologia para refrigerante. Então, é muito bacana a gente ter essa pauta também, conversar sobre isso, sobre refrigerante zero e tal, que tá muito falado agora de que pode, de que é recomendável, em pratos saudáveis. Tu passa num circuito, né, onde, por exemplo, um bloco de rua, tu tem o refrigerante a R$5, a água a 10. Tu vai comprar qual? Tu vai comprar o refrigerante, que é 5. Aí tu tem aquilo na tua cabeça. Ele é R$5. Tem água, porque, né, é líquido. Então, exatamente. Nada. Já é a indústria mesmo ali numa apologia para te adoecer, para te deixar dependente. Isso já vai numa pauta aí um pouco maior, mas realmente, assim, essa questão dos custos acaba tendo relação com isso, e assim, a gente precisa ter essa educação nutricional.
Então, a gente conseguir trazer mais essas orientações que a gente está falando, mais a público mesmo, né, em geral, para as pessoas terem consciência mesmo do que é mais importante e começarem a adquirir mais, né, comprar mais e tudo, e mais do que é mais importante e interessante para a saúde delas. Então, refrigerante, de nenhuma forma, ele é mais interessante do que Sim. a água e tudo. Então, a água pura sempre é melhor. E aí a gente já entra na questão das frutas, dos legumes e tudo. Então, eles são muito interessantes mesmo para a gente ter esse consumo, né, uns 7 dias antes, no dia anterior. Ainda E mais que a também gente tá num pós-folia. período também de chuva, né? Tá chovendo todo dia, se não é todo dia, é o dia todo. E geralmente no final de semana, quando tu vai pensando que tu vai curtir o carnaval, que tu vai aproveitar ali o bloco, tá Sim. chovendo. Então tu tá pegando banho de chuva. Provavelmente, se tu não tiver te cuidando, tu vais adoecer. E aí, as frutas. Quais as Isso. frutas vão te ajudar nesse momento? Aqui a gente tem uma diversidade incrível, né, de frutas, como a gente sabe. Só que, por exemplo, é muito difícil a gente ir à feira, né, assim, é difícil o público no geral conseguir ter esse tempo para ir mesmo e tal. Então a gente trabalha ali, às vezes, de 7 da manhã até 8, 9, 10 da noite, então é difícil isso. Mas, assim, as frutas que estão mais na estação agora, como, por exemplo, camu-camu, tem muitas pessoas que não conhecem. Não conheço. Ele é uma fruta que é regionalizada, né, daqui, e é a fruta que tem maior teor de vitamina C, de todas. Ou E a seja, gente a laranja encontra- fica atrás, encontra em feiras, né, a gente encontra. Ele é pequenininho assim, arroxeado mais ou menos, e aí tem uma quantidade de vitamina C Como é o nome? muito bacana, camu-camu, Camu-camu. ou camu-camu, Ah, tá. E aí tu podes encontrar, é a fruta que tem maior teor de vitamina C. A vitamina C é um auxiliador aí nessa questão de imunidade e tudo mais, como a gente sabe. Mas existem outros minerais também que são interessantes, como o magnésio, o zinco, que também tem muito em frutas e frutas regionais também. A pupunha é muito interessante a gente ter esse consumo mais, a pupunha você acompanha, né, com outras coisas. Sim. Então é interessante que ela. Com cafezinho não tem problema. A questão é com Com manteiga, manteiga. colocar muito sal e tal. Uhum. A gente tem muito disso de querer aumentar a palatabilidade de tudo que a gente come, que é justamente o paladar. Gourmetizar a pupunha. Exatamente. Ou deixar muito salgada, muito doce. Tudo a gente quer aumentar esse paladar, quer aumentar essa palatabilidade. Então, bora dar também uma segurada, né? Uma controlada nisso também é interessante pra gente deixar realmente o alimento com as propriedades que ele tem. Né? Então, a pupunha, a gente pode falar também da laranja, né, que é muito interessante. O mamão também, ele tá agora, né, mais em alta, é uma época que a gente está encontrando mais mamão de qualidade também, são frutas que dão mais hidratação, que tem a vitamina C. Entra. Com certeza. Tá. Ela lembrando das frutas que ela gosta. E a gente ainda tem a seletividade em relação às frutas também. Então, claro, é interessante a gente também abrir um pouquinho esse leque das frutas pra gente não ficar sempre só naquelas frutas que a gente gosta. Então, tentar preparações também e tal. Mas essas frutas são muito interessantes. Abacaxi também, goiaba. São frutas que auxiliam muito nessa questão da gente ter mais hidratação. Fontes de magnésio, zinco, vitamina C, como eu falei, que são minerais, né, e vitamina. Muito interessante nessa questão Alguma de imunidade. regional que se enquadre? A pupunha é muito interessante, como eu falei, essa camu, né, que a gente pode pesquisar no Google aí, né, menos em artigos científicos. Dá uma googada. Mas tem artigos que a gente sabe que é a fruta que tem mais teor de vitamina C aí. E o açaí ele não tá muito na época, né? Mas o açaí é uma fruta que é riquíssima em antioxidantes. Então, quando a gente não pesa esse açaí, ou seja, com açúcar, com farinha e tudo mais, ele é um fruto maravilhoso, assim, na questão antioxidante, vitaminas, minerais, fibras, que a gente precisa muito dessas fibras também, que é justamente o que deixa o carboidrato complexo, como eu falei anteriormente, né, pra gente aumentar esse consumo de carboidratos, mas os mais complexos, né, então diminuir os mais simples, que são farinhas, né, arroz branco, macarrão branco também, pães brancos. Então, essas massas, pães, bolos, te dá uma diminuída nessas comidas mais pesadas. Então, essas frutas, assim, elas são mais interessantes nesse período. Então, frutas que a gente vê que tem um teor maior de hidratação também, que vão conferir. Melancia também, melão, por exemplo, são frutas que a gente consegue encontrar mais. Entendi. E para quem vai pensando, não em comer aquele churrasquinho que tá passando ali no bloco, na tua frente, mas em tomar aquela cerveja, aquele drink, né, que só tá pensando como se fosse o último dia da tua vida, não houvesse amanhã e tu tá ali, não, hoje eu vou beber todas. Qual é a dica?
Assim, a orientação principal é que cada vez mais está sendo refutada aquela dose segura de álcool, né? Então, a gente não encontra mais uma dose segura que você pode consumir sem ter danos. A gente sempre tem fatores hereditários que têm relação com doenças cardiovasculares e tudo mais. É muito difícil uma pessoa não ter esses fatores, então é muito bom a gente ter cuidado com essa questão do álcool. Mas se você for consumir, ter todas essas orientações que eu falei agora, né, e principalmente a questão da hidratação. É muito importante. Então, você estar bem hidratado. Então, antes e durante a tua folia, estás bebendo ali, você toma água junto da tua bebida alcoólica. E tenta sempre ir na bebida alcoólica que você consome menos. Exatamente. Então, aquela que você consome menos, que geralmente é aquela que tem grama de álcool maior, que é no caso as destiladas, elas são as melhores opções para você, porque você vai beber menos, por menos tempo, vai beber aquele drink, às vezes, durante várias horas, eu já e vai te hidratando. Também. Eu já notei que, por exemplo, teve momentos em que, vou tomar um chopp. Tomei um chopp. Mas, tipo assim, foi 1, 2, 3. Já no drink, não. Eu fiquei um tempão com um só. E assim, eu não me senti mal, não me senti pesada. Não tive, assim, nenhum problema depois, entendeu? Achei que foi, pra mim, até mais leve, né? Tu sentiste isso na pele, Sim, realmente tem relação. Tu pode ter te hidratado mais também ali durante esse período, você pode ter ajudado tanto anteriormente quanto durante ali, né? E claro, como eu tô te falando, ter essa base também alimentar é muito interessante também, porque vai de fato dar uma compensada nesse teu teor de álcool, né? Vai ajudar com que o teu corpo esteja mais equilibrado para receber esse agente que é um agente tóxico mesmo. Vou falar um dado aqui, o álcool, ele é o único álcool que a gente conhece que a gente pode beber. Qualquer outro álcool que a gente for procurar quimicamente, a gente morre, se a gente consumir. Então, para tu veres como é um álcool que pode te matar lentamente, né? Tu não vais consumir, vai... Então, assim, é um dado que é interessante a gente falar, porque, enfim, o índice de câncer, né, cada vez aumenta mais também derivado do consumo do álcool. Então, essa questão da gente ter essa hidratação durante, consumir bebida alcoólica que você vai beber menos, é muito interessante também pra gente ter estratégia. Nós temos um público aqui que são ratos de academia. Você é nutricionista esportiva. Existe algum... Como é que eu posso te perguntar? Algum exercício indicado antes de você sair para... Você vai para academia e de repente tem... faz determinado exercício, pode fazer em casa também, para você que vai passar horas em pé, pulando, dançando, bebendo e tem algum exercício que é indicado? Pois é, a nutrição esportiva, as pessoas acham que a gente pode também orientar em relação à atividade física, exercício físico. A gente não pode propriamente. A gente consegue ter uma organização, dar uma orientação geral ali. É o profissional de educação física que realmente dá essa orientação. Mas um bom alongamento é muito interessante sempre, né? Então, você dá uma boa alongada mesmo antes. Então, trazer as pernas junto ao teu corpo, né? Realmente fazer um bom alongamento é muito interessante para a gente conseguir aguentar e ir por mais tempo a folia. Então, às vezes, a gente deixa de lado esse alongamento. Fazer 7 dias antes dessa folia, o alongamento, fazer todos os dias ao acordar é interessante, né? Para a gente já ativar mesmo mais esse corpo e tudo, deixar ele mais alongado, né? Menos, como a gente fala, estático ali, né? Então, ajudar nas articulações e no dia também é muito interessante. E aí, orientações assim mais finas, o profissional ele pode falar melhor sobre isso, né? Tu acordou, te alongou. Com certeza, trazer as pernas geralmente junto ao corpo, ajuda a alinhar mais a coluna também e tirar mais esse peso mesmo da lombar, sabe? Então, é muito interessante a gente trazer assim, dar uma alongada mesmo na lombar aí pra aguentar. Porque geralmente a lombar é o que mais pega quando a gente tá muito tempo em pé. Sim. Então, aí já ajuda muito. Acabou o carnaval, acordei de ressaca. O que fazer? Gente, adoro chás. Mas assim, é mais difícil as pessoas fazerem chás, né? Mas assim, chá de boldo, chá de louro, chá de cavalinha, são todos chás que a gente consegue encontrar em lojas de produtos naturais, né? Não vou aqui fazer marketing de nenhuma.
Mas assim, são chás que a gente pode utilizar aí depois, nesse outro dia. O gengibre é muito interessante também, porque ele é um agente muito antioxidante. Uhum. Então, como eu falei do açaí também, ele é muito interessante. Então, fazer esse chá e ao final colocar o gengibrezinho em lascas, ele ajuda muito. E aí não vai te dar aquele sabor também do gengibre mais forte, né? Que ele acaba dando quando a gente coloca muito. E aí você faz um desses chás, né? Já tem a água no chá, tem os ativos do chá e os antioxidantes do gengibre. Então é interessante. Não vou falar muito mais coisas assim para não ficar muito pesado o sabor. Quem não é acostumado, né, pode achar meio estranho. Então, mas assim, um chá depois para curar a ressaca é muito bom. Tira e queda. É tira e queda. É pai d'égua. É pai d'égua mesmo. Então tá certo. Luana, tem alguma outra coisa assim que tu queira falar, deixar pro pessoal? Fica à vontade para falar. Eu acho muito bacana a gente ter essa consciência de como a gente vai aproveitar. Então, a consciência, né, do que se alimentar antes, no dia também, é muito interessante, né? Então, ter a consciência alimentar é muito importante. E a orientação principal é a gente não fazer aquilo só no dia também da folia. Ter já esse acompanhamento nutricional antes e tudo, já fazer essas boas orientações, com certeza vai garantir que você esteja muito mais bem nutrido nesse dia. Então, não só no dia anterior ou no dia mesmo. Então, já ter essa conduta nutricional a longo prazo vai ajudar muito com que a pessoa esteja mais bem nutrida. E assim, sem muita crença limitante em relação à alimentação, sabe? Então, sem radicalizar, sem fazer dietas restritivas. Então, é muito interessante a gente trazer isso aqui, porque as pessoas têm muito a nutrição ainda como algo que vai tirar muita coisa da vida, né? De que vai radicalizar e restringir. E não é isso mesmo. Isso já vem mudando assim há muito tempo. E aquela creme crackerzinha que era colocada as 3 bolachas de água e sal, né? Tirando a manteiga e tal, isso já mudou muito, né, o âmbito. Então, ter essa educação nutricional mesmo, essa orientação, essa conduta a longo prazo é o que realmente vai trazer a saúde para esse dia aí da folia. Certo. Muito obrigada, mais uma vez. Eu que agradeço muito, muito mesmo. Adorei o papo, adorei. Eu também. Agora já sei Camu. Essa daí eu vou procurar, né, para ver, porque eu realmente não conhecia. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É sempre muito bom ter pessoas assim que conversem com a gente com leveza, né, que entenda do assunto, que deixa a conversa realmente assim fluir, né? E eu só posso agradecer. O Égua do Papo encerrou, mas você confere esse programa nos nossos canais do YouTube, no Spotify, no nosso Instagram, pelo @RomaNewsOficial. Tchau!